Pessoal, quando nós consideramos a nossa trajetória na Terra, isso vai trazer acerca de nós estarmos na fase anciã do mundo de prova e de expiação e fazendo um divisamento da fase bebê do mundo de regeneração. Porque quando a gente considera os orbes, cada qual está num estágio evolutivo. Se pegarmos um planeta primitivo, como Quiron, ele pode estar na fase bebê de um planeta primitivo, a fase jovem, adulto ou anciã, que é quando já é feito o divisamento de ele passar para um orbe de prova e de expiação, fase bebê. Então, cada orbe vai estar numa fase dentro daquela escala em que ele se situa, mas que vai ter gradação, inclusive, dentro de um mesmo orbe que inicia como mundo de regeneração bebê, onde aqueles que estão ali ainda trazem muitos aspectos do mundo de prova e de expiação do qual vieram, que é onde vai ser feito o chamado para regeneração. Então, o orbe vai fazendo o amadurecimento do que era a fase de bebê do orbe de regeneração, vai para a fase jovem, depois vai para a fase adulta, depois anciã, depois sobe e vai para o mundo feliz, bebê, e assim sucessivamente, porque depois a gente tem o mundo celeste, que é o mundo divino, mas existem essas gradações, inclusive entre a definição de um orbe e outro, e que tem a ver com o estágio moral daquele orbe, considerando os habitantes dali, encarnados e desencarnados. Porque quando a gente pega a espécie humana na Terra, quando a gente chega por volta dos 21 anos, é que de fato o espírito ele mostra a que veio com clareza, enquanto uma perspectiva que eu vou trazer daquilo que me aguarda. Então, o indivíduo, ele bem vivendo as suas experiências anteriores aos 21 anos, ele vai, a partir dos 21 anos, começar a ter vivências diretamente ligadas ao propósito de vida, que é o Dharma do indivíduo, que vai dizer de uma preparação para encontrar e bem viver o propósito de vida a partir dos 42. Nesse sentido que, quando consideramos essas experiências que a gente vai tendo e que diz do preparo que nós vamos tendo, adequado ou não, para uma próxima fase, isso vai dizer, por exemplo, da infância em que a criança ela tem autorreferência e autocentramento. E nesse sentido que vai dizer acerca de uma perspectiva infante de que aquilo que acontece em torno dela, de bom e de ruim, é por causa dela. Inclusive, quando a gente tem o ressumar infante dentro de nós, mesmo numa fase adulta, diz uma ilusão da criança que acredita que ela é o centro. Então, se a gente considera, por exemplo, o indivíduo que está num relacionamento afetivo e o outro vai embora, a criança, se tiver tendo vez dentro do indivíduo, vai achar que ele foi rejeitado, ou abandonado, ou traído, ou que recebeu ingratidão. Mas o que na verdade aconteceu é que o outro foi embora. Não há uma relação entre ter rejeitado esse indivíduo ou traído ele, ou sido ingrato com ele, mas apenas o fato de que a moça
era livre para seguir a sua vida de outra forma e ir embora. Mas quando a gente tem essa perspectiva, vai dizer de uma visão adulta, madura, que é quando eu saio do autocentramento, do autorreferenciamento e consigo perceber que não há regime de privilégio, apesar disso ter sido ensinado para nós na nossa infância. Porque quando a gente considera uma educação que acontece na maioria dos casos no órbita prova de expiação, é uma criança receber uma orientação de estudar muito para passar em primeiro lugar, para conseguir uma tal bolsa, que às vezes para conseguir ela precisa estar entre os 7 primeiros, para poder passar pela entrevista de tal emprego, que vai dar a ela uma série de requisitos que pela família é considerado importante. Então, a ideia é eu fazer de tal forma para receber privilégios. Isso é uma perspectiva infantil, porque não há privilégios, inclusive quando a gente considera as coisas que nos acontecem, porque se eu fico acreditando na existência de privilégio, acaba que, se não acontecer cônsono a minha expectativa de ser privilegiada, eu me ressentirei. Então, se a gente pega, por exemplo, Jesus, o governador do orbe planetário, ele foi incompreendido, foi perseguido, e acaba que, se Jesus viveu isso, os outros também irão viver, considerando aqueles que estão aqui estagiando na Terra. Inclusive, é curioso porque Jesus ele teve o cuidado, quando esteve entre nós, de deixar para nós um roteiro, uma clareza na forma do seu exemplo, da sua vivência, para que nós pudéssemos sair das nossas infantilidades, das nossas ilusões. Porque acaba que toda vez que eu acredito que sou a referência, o centro do universo, e que, portanto, as situações gravitam em torno de mim, e inclusive isso está ligado à questão de levar o que acontece para o lado pessoal, e eu acabo que não procuro dar o melhor de mim, porque eu me coloco numa situação de vítima, acabo tirando conclusões precipitadas, acabo não cumprindo com a minha palavra, que são situações que dizem da criança, ainda com fantasmagorismos, onde ela tem quimeras e se nutre disso. Visto que, quando a gente vai adquirindo uma maturidade, a gente sai do centro, porque a gente sabe que nem a Terra está no centro do universo. E que, na verdade, a cada qual o que vai acontecer é receber, segundo sua obra, na lei de mérito e demérito, que vai funcionar inelutavelmente. É por esse motivo que, se a gente pega, por exemplo, o karma, que é aquilo que a gente traz de experiências pregressas, e que, se for negativo, eu vou encontrar situações expiatórias para me aferir, enquanto respostas melhores que eu, sendo capaz de dar, eu vou me liberando, porque depois eu vou ter que reparar aquela situação. Isso diz de um karma que eu trago do meu pregresso, mas, por outro lado, existe o karma positivo, que são créditos morais que o indivíduo traz e que, inclusive, já se farão sentir desde a sua infância. Porque tem muitas coisas que a gente vive de dificuldade na infância que tem a ver com o nosso demérito. E às vezes a gente queria receber determinados livramentos que a lei de causa e efeito não pode milagrar por nós, porque nós não temos créditos morais, construções de ficha no bem para recebermos. Mas quando a gente considera a questão da criança, ela vai
no período ali em que ela está no seu desenvolvimento, ter uma abertura para o aprendizado, porque ela depende dos pais, dos responsáveis que acompanham. E porque ela depende totalmente, ela precisa estar aberta para os aprendizados que vão vir dos responsáveis para ela. E por isso que ela também está aberta para a ferida. Porque se a criança ela se fechasse para não ser ferida pelos pais, ela se fecharia também para o aprendizado que ela sabe que necessita. Por isso que a parte do período infantil, ela vai dizer de um espírito que está suscetível e vulnerável de receber agressões e condicionamentos negativos, porque a criança precisa estar aberta, então ela acaba que vai assimilar e absorver como uma esponja, mesmo condicionamento negativo, como também ela vai estar recebendo o que ela aprende ali naquele ambiente familiar, e que pode ser negativo também, porque dependendo do que acontece naquele núcleo familiar, ela vai ter experiências ruins e que vão trazer para ela aprendizados que serão prejudiciais para ela. Enquanto aí aqueles conhecimentos ligados a uma conduta, a uma rotina indevida, ilícita daquele núcleo familiar. É por esse motivo que a gente tem que ter muito cuidado com a educação das crianças e dos adolescentes, porque é um período que eles já têm uma suscetibilidade para aquilo que chega até eles, porque eles não podem colocar uma defesa importante em torno de si, porque eles necessitam do aprendizado que chega até eles. Se eles se defendem totalmente, colocando uma couraça para que o que é ruim não chegue até eles, eles não conseguiriam receber os conhecimentos que eles precisam para continuar a encarnação deles na Terra. Por isso que quando a gente fala da evangelização infanto-juvenil, ela é tão importante. No centro espírita, quando existe ali aquele professor que vai dar o conhecimento espiritual para essa criança, adequado à sua faixa etária, à sua capacidade de abstração. A gente tem, por exemplo, na doutrina espírita, muitos livros para o público infante, com colorimentos, esquemas didáticos para essa faixa etária, e que vão ser de imensa valia nesse processo de educação espiritual da criança. Da mesma forma, o adolescente precisa se munir desses recursais. E nesse sentido, quando a gente considera, por exemplo, o Dharma, se a gente pegar a cultura hinduísta, vai dizer que é uma única lei que governa ao mesmo tempo a sensível natureza e suprassensível, moral e sociedade. Então, Dharma regiria a conduta individual, impondo, de acordo com a posição que se ocupa na sociedade, casta, maneira correta de agir. Agora, no budismo, a lei ou a verdade que determina uma espiritual realidade de todo ser humano e que se confunde com a doutrina de Buda. Mas vai acontecer, gente, que na doutrina espírita, que é a revelação de Jesus na nossa direção, enquanto a terceira, aquele Norovera prometido, do Consolador que ele enviaria, o Dharma, ele diz respeito ao meu propósito de vida, aquilo que eu vim realizar na Terra, porque existiu no astral, antes de nós entrarmos na Terra, um acordamento para que eu tenha um mapa reencarnacional que me ajude nos trabalhos que eu preciso realizar. Então, quando a gente fala a questão do condicionamento, isso acaba que é a guisa de uma reflexão que o indivíduo ele traz enquanto questões que ele viveu em outras existências e nessa, em períodos anteriores a que ele está atualmente, e que ele precisa desfazer esses condicionamentos.
E é nesse sentido que, quando o indivíduo ele consegue desfazendo os condicionamentos infantes que ele traz, ele vai conseguindo refletir as suas ações. Que essa capacidade adulta, que é madura, de eu me auto-observar, de eu controlar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. Porque quando o indivíduo ele tem aquele jargão, bateu, levou, ele está num condicionamento irrefletido. Porque quando a gente fala a questão do condicionamento, vem de uma reflexão, uma capacidade de separar aquilo que é possibilidade adulta daquilo que é a criança gritando. Com o que ela viveu num período onde ela estava num autocentramento, numa autorreferência, porque ela não tinha condição de fazer diferente, e nessa situação ela pode ter recebido situações negativas e que a feriram. E acaba que quando essa criança se torna um adulto na idade, se ela não trata as feridas que aconteceram, isso vai continuar condicionando o que ela faz. Então, acaba que ela, ao receber, ela devolve, porque ela não se permitiu o amadurecimento da reflexão, do autocomando, da vitória sobre si mesmo, de conseguir se amar para suprir a própria carência. Porque do momento que eu me amo, eu já não dependo que o outro me ame ou demonstre isso. Até mesmo quando a gente considera relacionamentos afetivos, onde um espera do outro o que na verdade a criança esperaria receber dos pais. Então ainda são exigências infantis que se demoram em nós, caso eu não decida esse trabalho comigo mesma, onde eu vou conseguindo fazer movimentos de amor comigo, com o meu entorno, e eu vou conseguindo então me desatrelar dos condicionamentos infantis que me impedem de fazer esse processo. Quando a gente pega, por exemplo, num trânsito, as dificuldades que nós temos para dirigir, quando consideramos ir de um local para o outro dentro de uma cidade, tem a ver com crianças que estão dirigindo. Porque, na verdade, quando a gente pega a conduta de alguém que quase bate no outro carro para atravessar na frente e ficar 1 metro à frente, mas só para estar na frente, isso diz da criança. De novo, autocentrada, tendo em si a referência, considerando que se ela não puder estar na frente de alguma forma, ela está sendo preterida, porque ela teria que estar recebendo o privilégio. Porque quando a gente tem a ideia do privilégio, a criança vai querer que o privilégio seja para ela. A ideia do privilégio é errada. Mas do momento que isso é cultivado na nossa cultura, a criança, no autorreferenciamento que ela traz, ela vai querer ser a privilegiada. Então, Joana de Ângeles, ela vai trazendo, no capítulo 2 do livro Plenitude, essas questões de condicionamento que vão acontecendo nos seus ressumares dentro de nós, como a Ana trazia, porque isso, ao se demorar dentro de nós, vai dizer de uma criança que mesmo que eu esteja com 60 anos, ela continua querendo o privilégio. Ela continua acreditando que ela está tendo órbitas em torno dela e que, portanto, se algo fora dela, vindo de um terceiro, acontece que não a agrada, isso é tomado imediatamente para o seu lado pessoal. Então, ela não consegue perceber que o outro pode ter agido por situações difíceis que ele está vivendo, que ele pode estar confundindo ela com outra pessoa, com a mãe. Porque, inclusive, quando existem sobrecargas de exigências de uma pessoa para outra, a criança é que está colocando essa lista de condições, porque ela tem ainda a ilusão do privilégio, de ser
a que recebe o melhor benefício, que chega primeiramente no lugar, que tem a maior porção para ela. Então, são desvios morais de uma criança ferida e que ainda está tendo vez naquele adulto. Por esse motivo que, do momento que eu consigo amadurecer a minha perspectiva moral e fazer o funcionamento da renúncia acontecer dentro de mim, eu começo a compreender que aquele que está do meu lado e esteja passando por uma dificuldade, isso pode ter a ver com o seu filho, com um colega de trabalho, com um professor e não comigo. Mas pelo que ele está vivendo naquele momento, por ter estado num dia ruim, aquilo pode ter sido extravasado na minha direção. Então, eu vou sendo capaz de fazer essas diferenciações, essas separações. É por isso que a gente tem que ter cautela, porque quando a gente fala do estágio que nós estamos aqui na Terra, isso tem a ver com condicionamentos que são, inclusive, impulsos que a gente traz, que é a nossa sombra, e que, se eu não consigo um autodomínio, eu acabo sendo arrastada por isso. E é curioso, gente, porque quando a gente considera os midiáticos da Terra, a tentativa é exatamente fazer o foco sobre si próprio e desenvolver, por exemplo, uma música em que o outro, ao ouvir, continue fazendo órbita em torno daquela letra, daquele ritmo. Pelo interesse daquela música ser procurada novamente, para que tenha mais lucro. E é nesse sentido que, quando a gente considera na Terra as dificuldades que existem entre uma religião e outra, porque o Espiritismo, ele vai dizer que fora da caridade não há salvação, que é algo que foi trago de Jesus para nós. Mas existem outras agremiações religiosas que dizem que fora daquela religião não há salvação, que são afirmações perigosas e reais, porque mesmo uma pessoa que se diga ateia, ela pode fazer o bem e mais do que alguém que está dentro da igreja, visto que aquele que tem internalizado a caridade, ele não precisa de uma imposição externa para poder se movimentar na direção de quem precisa. Isso é algo espontâneo, porque é algo que o indivíduo já conquistou em existências anteriores. A caridade como parte do seu comportamento normal. Nesse sentido que, a partir dessa premissa, quando consideramos que o indivíduo ele faz o bem, ele pode estar em qualquer religião, em qualquer cultura, em qualquer parte do globo, que ele é um homem de bem, por se manifestar nas suas ações. Por outro lado, alguém que está dentro daquela atividade religiosa, abraçado com aqueles afazeres, pode estar se demorando numa sombra. Não tem paciência com o filho, não consegue acolher um chefe que ele tem dificuldade de relacionar, não consegue dar perdão para alguém que o caluniou, e se demora em sentimentos sombrios, mesmo estando dentro daquela agremiação religiosa, ativo ali, naquela leira. É nesse sentido que, quando Kardec traz que fora da caridade não há salvação, é porque o indivíduo que ama, ele pode muito em qualquer parte do universo. Porque esse poder vem da capacidade de amar, de auxiliar. E é nesse sentido que, quando a gente tem essa percepção de que a religião, seja ela qual for, onde o indivíduo se sente bem,
ele tendo uma fé verdadeira, que ele possa desenvolver sua espiritualidade e se melhorar como pessoa, ele logrando esse desiderato, ele conseguirá avançar. Em sendo assim, se a gente tem um ambiente de adolescentes em que se deseja colocar uma música, nós optaremos colocar por uma música religiosa, seja de qual linha for, do que uma música secular. Porque quando a gente tira essa ideia de que naquela religião é que está a salvação, porque isso é irreal, isso também tem a ver com as ideias falsas da infância de privilegiamento, porque quando eu acredito que numa dada religião é que está a salvação, é como se eu estivesse privilegiando um grupo. E a questão do materialismo vai tentar excluir. Essa é uma tática do espírito inferior, fazer exclusões. Então o espírito inferior ele tenta excluir o meu equilíbrio, me excluir de algum benefício, me excluir de algum conhecimento. Então a tática materialista mundana é excluir pessoas. Então tenta suscitar intolerância, discriminação, preconceito, facções que dividem os grupos, ciúme, inveja, ódio, que são táticas para separar, porque o objetivo é agir excluindo. E isso inclusive tem a ver com essa ideia que existe predominando em nós de privilégio. Porque quando a gente pensa em privilégio, é alguém recebendo e outro sendo excluído daquilo. E Jesus, na verdade, ele trouxe para nós a inclusão. Acolher, auxiliar, cooperar. Então, Jesus ele vai trazer para nós as ideias que inclui e não exclui. É por isso que quando a gente pensa o aspecto da espiritualidade, seja na religião que for, se o indivíduo consegue viver o bem a partir daquela espiritualidade que ele vive, ele está conseguindo acender a luz dentro de si. Então, a gente sai daquela ideia de incluir, excluir, enquanto optar por excluir e não incluir, e a gente adentra a ideia de incluir, de acolher. De ao invés de privilegiar um, ajudar a todos. Porque, inclusive, quando a gente considera a questão, por exemplo, de um SUS, eu posso considerar o SUS adequado para o populacho, mas para o meu filho eu quero um plano de saúde. Então, na verdade, eu estou querendo um privilégio para o meu filho, em detrimento de uma maioria que fica com algo pior. Então, isso é a ideia da criança. É assim que uma criança raciocina, porque na cabeça dela está girando em torno dela os aspectos. Então, se ela considera que ela precisa ficar com a melhor parte, ela vai entender que excluir outros faz parte. É algo lícito, enquanto que não é. Mas ela vai ter essa percepção, porque para que ela tenha aquele primeiro lugar, alguém vai ter que ficar nos lugares atrás dela. Isso acaba movimentando uma série de escolhas que a gente faz adoecidas, porque essa mentalidade infante, ela leva o indivíduo, às vezes, a escolher uma profissão que é o oposto do propósito de vida do indivíduo, daquilo que ele se comprometeu a vir fazer aqui. Mas ele escolhe aquela profissão pensando em dinheiro, em evidência, em status. E nesse sentido que do momento que o indivíduo ele tem esse tipo de aquisição e de vontade, ele vai ficar refém das ideias materialistas. Então, quando a gente fala de ir para um órbita de regeneração, que eu já posso começar a viver desde aqui, porta dentro da alma,
Isso tem a ver com desfazer meus condicionamentos, encontrando onde eles estão e rompendo esses conteúdos dentro de mim, como a gente corta uma planta com partes que estão adoecidas, feias, murchas. A gente vai lá, corta essas partes que estão adoecidas, põe mais fertilizante na terrinha dela, joga uma água para que ela possa então se robustecer. A mesma coisa é o nosso processo. Eu preciso fazer o corte de aspectos adoecidos que acontecem comigo, que vêm dos meus condicionamentos sombrios, das minhas ignorâncias, da minha maturidade. E acaba que quando a gente considera esse aspecto de nos unirmos na espiritualidade saudável, seja na religião que for, porque cada qual vai estar situado onde se sente melhor. Às vezes um indivíduo, ele vai numa dada igreja porque é ali que ele sente paz. Isso tem a ver, inclusive, com o mapa reencarnatório do indivíduo. Nesse sentido que, ao fazermos essa união de percepção da espiritualidade, seja no tempo religioso que for, vai nos permitir escolher uma música religiosa ao invés de uma música secular. Isso acaba que vai nos auxiliar a fazer quebras de monoideias que são infiltradas pela arte do mundo. Porque se a gente pegar a definição de música religiosa ou música litúrgica, é a música composta ou executada para fim religioso. Ela é oposta à música secular ou profana, e sua forma varia, e também o seu propósito cônsono à religião. Então, se a gente considerar essa questão de não haver discriminação religiosa, poderemos optar pela música religiosa, seja ela qual for, ao invés da música secular. Porque a música secular, bem como outras artes profanas, elas capturam o indivíduo, sitia ele. Infiltrando monoideia vinha uma lembrança que se repete, porque aquela música, por exemplo, foi feita para esse fim, arrasta e afoga em sombra. Então, o mal, ele vai precisar de limite, não de exclusão. Daí, do momento que eu consigo fazer os incrementos do meu repertório de inclusão, onde eu vou dizer também, posso compreender, nesse momento não é bom continuarmos esse assunto, paremos por aqui, como você está. Isso são formas de incluir, porque a gente mantém o bem-estar entre nós e alguém. O silêncio também é uma forma de inclusão. Inclusive Kardec, ele vai trazer que quando alguém fala algo na ironia ou no sarcasmo, é uma caridade silenciar. Então, quando a gente fala um aspecto de duas pessoas dentro de uma casa em que uma para de falar com a outra, então o silêncio é uma forma de excluir, na verdade. Então, você tem aquela imagem, como a Ana trazia, de um brinquedo no parque, em que alguém, numa gangorrinha, enquanto um está lá em cima, o outro está embaixo. Enquanto o que está embaixo não subir ou sair, o que está em cima não desce. Então, quando alguém resolve não falar com a outra, na verdade ela está prendendo o outro, mas prende a si mesma também. Porque ao ficar em cima daquela gangorra, para que o que está lá em cima não desça, ela fica presa naquela gangorra também, mesmo que no degrau abaixo. Então, a gente traz aqui, por exemplo, aspectos de duas pessoas irem dormir sem se falar, ou alguém começar a tratar diferente a outra naquele ambiente familiar, em detrimento dos outros. São aspectos de silêncios que excluem. Mas quando a gente fala aquele silêncio diante de um sarcasmo, de uma ironia, que alguém fala, esse silêncio ele é caridoso. Porque nós estamos podendo, nesse momento, compreender que
aquela pessoa, ao percebermos que ela faz dessa forma com os outros também, é impessoal, eu não levo aquilo para o meu pessoal. Então eu consigo ser indulgente com o outro, compreendendo que ele age assim não porque quer, mas por imaturidade, ignorância. Nesse sentido que pode estar havendo na vida do outro um entorpecimento malévolo que o inviabiliza de escutar outrem e vice-versa. Porque o fluido entorpecente do mal, ele me inviabiliza de escutar o que eu preciso, de ter um diálogo. Agora, o fluido entorpecente do bem, ele acalma. O fluido entorpecente do mal rebela. Nesse sentido que, do momento que o indivíduo ele está sob fluidos entorpecentes malévolos, ele não consegue dialogar com o mínimo de equilíbrio. Então é preciso responder com silêncio, compreendendo que o outro age assim não porque ele quer, mas porque ele não dá conta de fazer diferente naquele momento. Seja por a questão da ignorância, por imaturidade. E é por isso, gente, que das reflexões que nós fazemos, daquilo que nós recebemos, que nos ajude a refletir, procuremos ter sempre o coração aberto, acolhendo o que Jesus deseja me dizer naquilo que está acontecendo, me dando correções, orientações, alertas. Porque quando a gente considera, por exemplo, as obsessões, grande parte delas são gratuitas, oportunistas. Então, se a gente sabe que o mal ele tenta me excluir do equilíbrio, do convívio, de algum benefício, eu vou tomar cuidado para que eu não me auto-exclua. Porque eu me excluir ou excluir outrem não é solução. Eu vou estar agindo malevolamente, com as suas consequências legítimas. Nesse sentido que, considerando que eu posso me incluir na luz e manter isso aceso dentro de mim e que só eu posso fazer isso por mim mesmo. Então, eu só posso realizar essa autoinclusão luminífera pelo testemunho nobre, porque é a única coisa que eu vou poder dar pela minha alma. Então, eu roo minha pretensão por terra e firmo o interesse de Jesus. Me incluo no trabalho nobre, desejando ardentemente, fazendo acontecer. Nesse sentido que o mundo de prova e expiação usa o ou eu ou você. A luz vai usar o eu e você, porque ela inclui. No nós podemos ser alcançados por vibrações menos dignas, mas não nos damos por afetados, porque seguimos intemerados, onde essa mira no essencial, velocidade e a frequência, dirá da nossa vontade à disposição de Jesus, de pedirmos, batermos e buscarmos. Então, a nossa vontade, ela está a serviço do nosso propósito de vida. Que inclusive nós houvéramos trago um recorte anterior de que a vontade ela pode estar a serviço dos meus condicionamentos, mas enquanto há situações que não estão resolvidas dentro de mim e que vai se fazer expressar pelo desejo de algo egóico, que tem a ver com o meu orgulho, com o meu sensualismo. Nesse sentido que essa expressão dentro de mim vai ser devido a um desejo que a minha vontade vai precisar vencer. Então, se a gente pegar a nossa vontade, ela está alinhada com o nosso propósito de vida, mas o meu desejo nem sempre. Por isso que, inclusive, a gente tem um recorte no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, em que vai ser dito que o trabalhador da última hora ele tem direito ao salário, porque vai ser aquele relato onde aquele senhor, que era um pai de família, saiu de madrugada visando aliciar trabalhadores para laborar na sua vinha. Então ele tinha acertado com os trabalhadores que teriam uma moeda por sua jornada e os enviou à vinha. Mas ele foi saindo ao longo do dia e pegando outros trabalhadores, enquanto convites que ele foi fazendo, e esses trabalhadores, cada qual, foi chegando na vinha por sua vez. Em sendo assim, quando já estava próximo do fim do dia, ainda estava chegando trabalhador. Então, esse recorte ele vai dizer que o trabalhador da última hora ele tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto, consequência da má vontade ou da preguiça. Ele tem direito ao salário porque desde a madrugada impacientemente esperava aquele que enfim o chamaria ao labor. Era trabalhador, só o trabalho faltava a ele. Então, aqui vai mostrar que eu preciso estar com a minha vontade à disposição do Senhor. Por isso, gente, que não é tão importante o trabalho em si que eu estou realizando, desde que eu esteja fazendo aquilo com amor e que eu esteja no limite da minha força. Naturalmente que vai acontecer num alinhamento com o meu propósito de vida, porque isso vai se fazendo confirmar, mormente o passo que eu vou dando, avante. Mas o aspecto é a minha vontade estar a serviço de Jesus e não deixar ter espaço dentro de mim nem uma vontade nem preguiça. E essa uma vontade seria o meu desejo sombrio, o meu condicionamento atendido. Porque se eu permitir que a minha sombra ela tenha os seus desejos atendidos, eu vou entrar nas esferas da inércia, da timidez, porque a criança ela espera alguém fazer, o adulto vai e faz. Então, quando a gente considera a inércia, é um condicionamento sombrio, que tem a ver com o infante. Porque, às vezes, o indivíduo ele pode achar que ele é tímido, mas isso tem mais a ver com o fato de, quando criança, ele ter sido muito repreendido. Tudo que ele fazia, ele acabava recebendo uma crítica, uma recusa, dizendo que ele não poderia, que ele não é capaz. Mas acontece que na Terra e fora dela, nós estamos sujeitos a ter alguém que nos diga que nós não somos capazes. E isso faz parte. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a importância que a gente dá para o que o outro fala. Porque vai acabar que não é o que alguém fala, é a importância que isso tem para mim. Mesmo porque nós estamos sujeitos a ter alterações mentais, desequilíbrios, que fazem parte do nosso areal na Terra, e alguém pode estar num momento de desequilíbrio, num momento de impaciência que não logrou dominar, num momento de carência. E que, nesse sentido, se alguém, ao ouvir uma agressão que o outro falou, se permite ficar suscetível e se sentir mal por essa situação, onde inclusive vai dando aso para ressentimento, para vindita, isso vai dizer da imaturidade daquele que recebe aquela agressão. É por isso que nós temos que ter cuidado, gente, com aqueles jargões que diz que a gente não pode levar desaforo para casa, que a gente resolve na mesma hora, que associa força com brutalidade, porque isso são sombras mascaradas de conduta adequada, que na verdade diz do desequilíbrio que eu trago
e da minha incapacidade de me manter harmonizada por mim mesma. Porque eu fico na dependência de alguém trazer flor para eu estar harmonizada. E do momento que eu depender de alguém para fazer o trabalho dentro de mim, vai ficar sem fazer. Porque não vai vir alguém para me incluir. Não vai se aproximar alguém para poder demover o meu sentimento de rejeição. Isso é trabalho meu comigo. Nesse sentido que a preparação que eu vou fazendo por estar dentro da alma vai me dando condição de me manter equilibrada e de me manter no estado de ter condições de agir na direção do bem ativa, independente, sem esperar pelo progresso do outro, pela marcha e pelo engrandecimento de um terceiro. Porque eu tomo a iniciativa por mim, do testemunho nobre. Porque essa atitude de esperar pelo outro é a criança, porque a criança espera que alguém milagrosamente apareça e resolva para ela. Até porque ela, se considerando o centro, ela entende que teria que chegar alguém para atendê-la, porque se acontecer algo de ruim ou de bom, vai ser culpa dela. Considerando quem for que esteja naquele núcleo ali, morando com ela e que conviva com ela. Então, às vezes, ela acha que um colega morreu porque ela não deu o cachorrinho para ele. Ela pode pensar que a mãe faleceu porque ela não tomava o remédio adequadamente. Então, a criança pode associar acontecimentos em torno dela com ela, porque ela tem uma predisposição para estar afeita ao que ela recebe para os aprendizados que ela necessita. Por esse motivo que, à medida que eu vou conseguindo desenvolver autocomando e maturidade emocional, eu vou estar com a rédea na minha mão. É por isso que as ideias que a gente tem em sociedade, de que não pode falar isso comigo, ou que tal coisa me indigna, uma incapacidade que eu tenho de silenciar diante de uma situação, ou de me humilhar perante os desígnios de Deus, isso tudo diz de situações esperando que eu resolva por elas. Porque é aí que eu vou conseguindo me ajudar. E Jesus, ele vai dizer, ajuda-te e o céu te ajudará. No momento que você busca, você encontra, você bate, a porta abre. Você pede, você recebe. Mas isso está na pauta desse esforço. O adulto entende que o esforço é dele. O labor da autocura vem dele mesmo. A criança espera alguém, num passe de mágica, fazer para ela. E é nesse sentido que a gente vai conseguindo se tornar autor da nossa própria história e conseguindo fazer um destino melhor. Porque aí eu saio do vitimismo, eu saio da ideia de privilegiamento, que são mentiras, falácias. Até porque o indivíduo, do momento que ele desperta, ele vai em busca de abnegar para estender a mão para um necessitado de todo porte. É nesse sentido que os condicionamentos sendo quebrados, a gente vai reerguendo as nossas ruínas em bases mais sólidas, onde o Evangelho é o nosso cimento. É nesse sentido que vai ser dito que mesmo esse trabalhador de última hora, ele tendo direito ao salário, porque desde a madrugada ele esperava impacientemente, ele já era laboroso dentro de si, faltava o trabalho, mas dentro de si ele já estava fazendo o trabalho mais importante da vitória sobre si mesmo, da construção da caridade,
portar dentro da alma? Da bondade, do perdão. E é curioso porque nós ainda temos esses resumos de barbárie, que nos fala de duas pessoas que estejam numa briga física, alguém diz para bater mais. E isso tem a ver ainda com essas situações onde nós, nessa perspectiva de exclusão, acreditamos que um precisa ficar no prejuízo para que o outro tenha algum benefício. Então, são essas perspectivas infantes, materialistas, que atravancam o nosso progresso, porque a gente para e estaciona. E isso, inclusive, está ligado a situações ilusórias, de fantasias e de engodos. Porque Jesus vai trazer num outro recorte que o diabo ele é o pai da mentira. Mas trazendo aí para nós que o espírito que opta pela sombra e que acaba, que se demora nas vibrações da exclusão, ele, na verdade, é afeito a enganos, que tem aí a ver com situações de engodo. E nesse sentido, que a partir disso fica fácil o indivíduo ele ser instrumento de enganação para outrem. Nesse sentido que quando a gente recebe a verdade vai nos libertando, vai nos dando o fortalecimento e vai permitindo abstrações elevadas. Então, nesse sentido que Joana ela vai trazendo para nós dessas situações que nós estamos a braço com elas e que vai significar, inclusive, os processos autoobsessivos. Porque quando a gente considera um condicionamento, isso está ligado a uma autoobsessão. Visto que eu recebo aquela impressão, mesmo negativa, e eu continuo permitindo que aquilo retorne na minha conduta. Tem a voz final sobre mim. E por isso que no aspecto relacionado às heranças atávicas que nós trazemos, isso vai inclusive dizer do sofrimento pelo atavismo. Então, os condicionamentos e as pessimistas ideias, as absurdas crenças, ações vexatórias, são responsáveis por tensões que desarmonizam. Então, evitando essa carga, o sistema energético imunológico liberará o indivíduo de doença, a sua vida muda, passando a melhorar o seu estado de saúde. Então, a profunda causa da doença está no indivíduo, que deve se autoexaminar, autoconhecer, a fim de se liberar desse tipo de sofrimento. Então, a gente tem o prazer que gera sofrimento devido a uma busca insaciável por ele, enquanto um prazer que é um tormento que aflige sem compensação. Então, quando o indivíduo tem a oportunidade de fruí-lo, constata que o preço pago foi muito alto e a conseguida sensação não recebeu correspondente retribuição. E também a gente tem aquisição que proporciona prazer em um momento, mas logo ali se transforma em acerba dor. O responsável por isso é a ilusão.
A maioria do sofrimento vai decorrer de uma incorreta forma, porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, o valor real transcende ao aspecto e a motivação que gera prazer. Então a gente tem aqui o sofrimento da impermanência das terrenas coisas, que esfumam-se como palha ao fogo, tiçado pelo vento, logo se transformando em cinza, flutuante no ar. Então, para conseguir desfrutar um prazer determinado, o indivíduo investe além da possibilidade, constata depois quantas dificuldades precisa enfrentar para manter aquela conquista. Então, a gente, considerando, por exemplo, manter um automóvel último modelo, ele se expõe a compromissos pesados para o porvir. A imaginação estimula a colisão da posse para averiguar passado prazer que não tem condição de preservar, seja uma residência, um móvel, um veículo adquirido. Ou seja, tudo quanto é impermanente brilha com atração por um pentelésimo. Medidas as possibilidades sem sacrifício, é factível constatar até onde pode aventurar-se, sem risco de sofrer arrependimento e dor tardio. Então, essa visão realista e correta que se adquire da existência é moldura de harmonia. No entanto, a injustificada fantasia responde pelo choque inevitável com a realidade. Nesse sentido que a cautela na decisão não pode se converter em medo de agir, em cultivo de pessimismo para o porvir. A irrefreada ambição, a precipitação, a falta de controle abre espaço emocional para o prazer que gera dor. Então, a gente tem aqui tanto os vícios morais e sociais que estimulam a vida, produz lassidão de sentidos a curto, longo e médio prazo, conduz à loucura, ao autocídio. Então, a gente tem o cigarro inocente, exibição no grupo social, como afirmação de personalidade, eliminação de tabu, que responde por problema grave respiratório, enfisema pulmonar, câncer. Temos aí a questão das hepáticas cirroses, gástricas, úlceras e duodenais, intestinais distúrbios e outros. Alucinações que levam à violência, surição de outras vidas, depressão, tudo quanto é caro, precioso, com resultado funesto. As drogas que escraviza, inicia-se com dependência numa tentativa primeira, que parece proporcionar prazer, estimula coragem, alegria, vitória, fugidia, realização. Sobre os conflitos fortes psicológicos, logo se converte em desgraça, às vezes irremediável, porque o indivíduo destrói a própria vida naquele instante. Ou mesmo que ele não venha desencarnar com aquela droga, mas ele compromete os sutis neurológicos, enquanto aí denegração de nervo, irreversível. Então, mesmo que ele venha parar com aquele consumo da droga, ele já vai ter sequelas importantes na sua circuitaria neuronal. Então, esse engano de se considerar superior, invencível, provando o desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente seu organismo, faculta ao ser mentiroso prazer que o desperta sob um sofrimento grande. Nesse sentido que ninguém vai escapar às conjunturas que constituem a vida, por isso o perigo dos privilegiamentos, porque essa ideia é ilusória. Porque o indivíduo ele pode achar que ele está sob algum regime de proteção especial, de encobertamento diferenciado. Então, ele se permite desregramentos que ele não permitiria se ele não tivesse com a ilusão de ser especial. É nesse sentido que as mentiras e os engodos vão fazendo vítimas. Porque aí eu acredito que estou sob uma bolha que está em volta de mim e não consigo ajuizar do risco que eu estou correndo. A nossa vida foi programada de forma a fortalecer, educar, e o aprendiz não poderá burlar
indefinidamente, porque a lei de causa e efeito, ela funciona sob indefectíveis leis morais. Quando eu enfrento vicissitude, supero valor indicativo de prosperidade, de injustificável prazer, eis como poupar seu sofrimento. Então, ao invés daquele valor que fica indicando um prazer, que preço for, uma prosperidade, um progresso, título, honraria, prêmios, eu vou deixando isso de lado e optando pelo enfrentamento corajoso das dificuldades, olhando para mim, me acolhendo e tentando resolver as minhas questões de forma limpa. Quando eu coloco isso aos pés de Jesus e peço orientação para o meu caminhar. O número significativo de prazeres se apresenta sem risco de converter-se em afligente fator. Portanto, o sofrimento, quando se tem dele consciência, é evitável facilmente. É nesse sentido que, quando a gente considera esse número significativo de prazer que se apresenta sem riscos, é exatamente essa ilusão. Então, um indivíduo ele acredita que ele não está sob um risco, enquanto que, na verdade, ele está numa berlinda para cair num despenhadeiro. Quando a gente fala de sofrimento resultante de condicionamento, Joana vai dizer que abarca uma incorreta educação, convivência social pouco saudável, que propicia agregados físicos e mentais contaminados, infiltrantes. Para muitos, a escala de valor apresenta-se invertida, tendo-se por base imediato, arriscado, promíscuo, vulgar, transitório poder, a força como relevantes para o viver. Seus agregados sob cargas altas de contaminação produzem sofrimentos mentais e físicos duradouros. As ruidosas festas que atraem atenção, jovens companhias irresponsáveis que despertam interesse, chulas conversações que produzem galhofa, que são satisfações de um instante, responsáveis por largo porte e sofrimento. Ao mesmo tempo, a contaminação física e psíquica, derivada de doentio condicionamento, de grupos sociais e de indivíduos, promove sofrimentos que poderiam ser evitados, do qual o indivíduo ser poupado. Nesse sentido, que a modo de irradiação de uma pessoa enviando a outra negativa energia termina por contaminá-la, caso essa não possua fatores defensivos reagentes que procedam de uma conduta moral e mental edificante. Então, aqui, a urgência de edificar nossa conduta moral nobre, porque isso é proteção, inclusive, para as irradiações mórbidas, que pululam de lado a lado do orbe, do Oiapoque ao Chuí. O homem vive no orbe sob a ação de medos, seja de pobreza, doença, desamor, solidão, morte, insucesso. Essa conduta é resultado do seu despreparo para os normais fenômenos da existência. Deveria encarar como um processo evolutivo. Herdeiro da própria consciência, onde cada qual é legatário do social atavismo, enfermo hábito, dentre os quais se destacam esses pavores que resultam de ilusões ancestrais, desinformações, perdições, formando perturbadores condicionamentos. Absorve, empregam-se desses negativos fatores. Sofrimentos vão se apresentar inevitáveis, produzindo psicológicos distúrbios mentais e físicos por automática somatização. A educação calcada no valor moral ético, não castrador, estimulando o consciência do dever e responsabilidade do terrícola para consigo próprio, para com o outro e para com a vida, equipam de emocional saúde, espiritual valor, para o equilibrado trânsito pela existência na carne. Esse conhecimento prepara para que saiba selecionar o que é útil e saudável, ajudando o interior crescimento para a sua pessoal realização.
Enquanto esse discernimento não se transforma em canalizadora força para o seu bem, o indivíduo experimenta sofrimento resultante do condicionamento, que advém dos agregados mentais e físicos contaminados. Então acaba que eu preciso desse conhecimento que me prepara para selecionar o que é útil. E é onde eu vou conseguindo me tornar útil nesse concerto. Então, o sofrimento devido à causa anterior à presente existência, como que se origina de culpas atuais, só é muitas vezes consequência da falta cometida, isto é, o indivíduo, pela ação de uma justiça distributiva rigorosa, sofre o que fez sofrer a outrem, conforme Kardec vai trazer. Nesse sentido que eu posso ter sofrimento que tem a ver com existências pregressas e vão ter aquelas outras que se originam de atuais culpas, como as consequências legítimas da falta que eu incidi. Porque existe uma justiça distributiva rigorosa, que sofrem o que eu tiver feito sofrer. É por isso, gente, que quanto antes eu for em busca de usar o conhecimento para me libertar, porque eu vou conseguindo romper do sofrimento pelo sofrimento, via resignação, romper com o sofrimento pelo atavismo, sofrimento pela impermanência. Vai acontecendo que eu vou fazendo escolhas melhores, para que eu possa encontrar com colheitas melhores. Porque do momento que eu cometo uma falta, isso vai me caçar. Eu posso fugir na velocidade que for para um deserto, eu vou ser encontrada pelo resultado da minha ação nefanda. Nesse sentido que a perspectiva do labor que eu preciso fazer, do suor que eu tenho que sangrar, do esforço que eu tenho que verter, isso é o real, demolindo dentro de mim a fantasia da inércia, do comodismo, de alguém vir trazer, de outrem acender a luz e me manter iluminada. Isso não vai acontecer. Se eu não acender a minha luz e puder ter a minha tocha para caminhar, eu vou ficar no escuro. E é nesse sentido que vai ser trago para nós acerca da nossa conduta mental e moral, se eu cultivo emoção de ódio, irritabilidade, cipação, rancor, porque eu vou impregnar meu sistema nervoso, minha circuitaria com vibração deletéria, que vai bloquear a área por onde se expressa a saudável energia, abre campo para a instalação de doenças, via proliferação de viróticos agentes degenerativos, que ali se instalam. Então, quase sempre você vai ter tradicional terapia que remove sintomas se alcançar a profunda causa da enfermidade. A cura provém da força da própria vida, quando corretamente canalizada. E é nesse sentido que a doença vai ser resultado de um desequilíbrio energético do corpo em razão de uma emocional fragilidade do espírito que o aciona. Bactéria, vírus, demais micro-organismos devastadores não são responsáveis por aquela enfermidade, porquanto eles se nutrem de células que se instalam em áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza mental, física, favorece o surgimento de doenças, por falta de restauração da mantenedora energia da saúde. O medicamento pode até matar invasor, mas não restitui equilíbrio. Como se deseja-se a fonte conservadora, não irradia a força que poderia sustentar o corpo. Porque promana do espírito. O espírito saudável, nutrindo sentimentos de bondade, clemência, compaixão, perdão, esse espírito ele vai se fortalecendo. E daí vai sendo possível ele irradiar a força que sustenta o organismo.
Então, se a gente tem uma morte momentânea de micróbio, a pessoa pode até parecer recuperada, mas vai ressurgir um outro quadro patológico em posteriori. Então, a mole humana passa a sofrer o efeito de sofrimentos que se generalizam. Então, a gente tem ao lado de patologia diversificada desesperadora do instante, psicológico de fenômenos de desequilíbrio, alastrando-se incontrolável. A insegura juventude torna-se a grande vítima, um passo da depressão, do suicídio, da loucura. O avanço tecnológico não bloqueia os corredores da desesperação, cultura hedonista fria em relação a moral-valor, contínua guerra fomentando insatisfação, medo, desesperação, fuga emocional. Multiplica-se distúrbio existencial, comportamental na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida no mare magno da vítima das drogas alucinantes, sexo em desalinho, agressividade e violência urbanas, desafiador cinismo. Temos aí essa perspectiva atual, que é mais benigna do que no passado, considerando o mental enfermo humano, como tal prossegue, ainda que mesmo momentaneamente sem identidade, ele tem direito de receber oportunidade de amor e existência, mesmo que naquele instante ele esteja desequilibrado. Nesse sentido que, se a gente considerar uma habilidade cirúrgica, farmacopeia rica, lucidez de diagnóstico e terapia diversa alternativa, contribui com um contingente grande de socorro para atender enfermo. Embora o periódico surto de antigo mais, surgimento de outro que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para atenuar o sofrimento. Em sendo assim, a ciência médica alcança um patamar elevado de conhecimento, debela a enfermidade antiga que dizimava milhões de existências, alucinava multidões. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, só em estágio mais primitivo, enseja constante sofrimento e enfaixe de doenças físicas contínuas e mentais distonias frequentes. Enfermidade, porém, é inevitável em humanos devido à constituição molecular do corpo biológico fenômeno que está sujeito nas suas transformações incessantes. Então, a gente tem dois aspectos, mental e físico, na imensa área das patologias geradoras de doença. Sofrimento aqui, uma doença e resultado dela. A dor macera sentimento, desencoraja a psicológica estrutura frágil, infelicita, leva à falsa conclusão, estimula estado de emocional exaltação ou de depressão, constitui a estrutura íntima de cada vítima. Sofrimento resulta de aflição que ele mesmo proporciona. Então, nós teremos essas três formas, consoante faláramos, que sofrimento da impermanência, o sofrimento resultante de condicionamentos, que é o sofrimento pelo atavismo. Então, nós temos a libertação do homem para estabelecer as 4 nobres verdades, sofrimento, sua origem, cessação dele e os caminhos para libertar desse sofrimento, que Buda nos traz, estabelecendo a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem dissipação comum, nem mais a austeridade cruel, mas equilíbrio da meditação. Após tentá-lo mediante ascetismo mais austero, disciplina mais rígida, o Gautama jovem afasta do monastério com alguns candidatos desanimados e foi calmamente meditar, logrando iluminação. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a preocupação constante do homem. Nesse sentido, que é um esforço que Jesus nos conclama e que vai dizer desse areal, onde do momento em que nós vamos logrando fazer essas ensanchas, isso vai significar esse avanço
onde no recorte em que Jesus vai falar do princípio e a verdade que nos livrará, ele vai dizer que muitas coisas ele ainda nos tinha a dizer e de que nos condenar, mas o que o enviou é verdadeiro. E o que ele diz no mundo é o que aprendeu do Pai. Jesus diz: quando tivesse levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou, assim falo. O que me enviou está comigo, não me deixe só, porque sempre faço o que é do seu agrado. Jesus vai dizer que se permanecermos na sua palavra, seremos seus discípulos verdadeiramente, conheceremos a verdade nos libertará, porque Jesus é a verdade. E Jesus então vai dizer que todo que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que permanece numa sombra é escravo da sombra. Aquele que se permite os condicionamentos continuados é escravo dos seus condicionamentos. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica nela para sempre. Se o Filho vos livrar, sereis livres verdadeiramente. Eu bem sei que sois filhos de Abraão, mas vós quereis me dar a morte, porque a minha palavra não cabe em vós. Ou seja, eu preciso acolher, abraçar a palavra de Jesus, do qual não será demovido um tio. E o céu e a terra passará. Então Jesus vai mostrar que a palavra dele precisa ser internalizada por mim e transformada em testemunho nobre. Ele vai dizer que fala o que ouviu do Pai, que nós fazemos o que vis vosso Pai. E aí ele vai dizer que se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, mas porque é de Deus que eu procedo e vim, não por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. E aí ele vai dizer que o que é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vós não os ouvis, porque não sois de Deus. Então vai trazer que não busca a própria glória, outra buscará, fará justiça. Se alguém guardar minhas palavras, não verá a morte eternamente. Então vai nos trazer que a vida verdadeira é viver as palavras de Jesus. Então ele vai dizer que em verdade vos digo, antes de Abraão ser, eu sou. Os judeus então houveram pego em pedra para lhe atirar, mas ocultando, Jesus sai do templo. Então vai ter essa conversa onde ele vai trazer a verdade e que, dando testemunho da sua missão, ele vai nos mostrar que aqueles que estavam ali não o conheciam, nem ao Pai, porque se conhecessem a ele, certamente conheceriam também ao Pai. Por isso que Jesus vai trazer o organismo, a carne, de nada vale, é o Espírito que vivifica. E vai dizer que eles ali estavam julgando segundo a carne. Ele a ninguém julga, visto que nós precisaremos vigiar e orar porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.